Bom dia, meus alunos do 7º ano B. Como vocês sabem, eu estive passando por um problema de saúde, né? O Covid bateu aqui em casa, mas agora estamos de volta. Espero que vocês estejam todos muito bem de saúde. Se cuidem. A gente, desde que iniciou o ano, a gente está trabalhando, né, com o autoconhecimento, o eu nosso, né? Então, esse autoconhecimento, a gente sabe que ele não é fácil, a gente adquire aos poucos a nossa identidade, a gente vai construindo aos poucos, né? A gente refletiu sobre esses assuntos, né? Como eu sou, se eu me aceito ou não como eu sou, o que eu posso mudar, né? Como eu posso viver melhor, o que posso mudar para eu ser uma pessoa melhor. O que os adultos pensam de mim, né? Essas reflexões a gente fez ao longo desse tempo que a gente teve trabalhando, né? Inclusive eu deixei algum pensamento para vocês. Em todas as tarefas eu deixo um pensamento, né? Que eu gosto muito dele. Aprender a olhar e ouvir o outro só pode acontecer quando nós cultivamos o hábito de aprender a olhar e a nos ouvir a nós mesmos, né, gente? Então, esse pensamento é muito bonito, ele é muito real, e a gente vem trabalhando com esses conceitos, com esses significados. Daí a gente trabalhou ética, trabalhou moral, né, as condutas, que é os nossos comportamentos, né? Falamos sobre os valores humanos, falamos sobre valores morais, né? Enfim, para chegar nesse tema de hoje, né? Dia 12, segunda-feira, né? Que é um tema que vem abordando um assunto, né? Que mostra o meu comportamento em relação ao outro, como eu aceito o outro, como é a minha atitude diferente de uma coisa, como que é o meu comportamento diante de uma situação diferente do que eu sou acostumado, né? Esse é um tema que traz aí, então, pra gente, como vocês estão vendo aí, é um tema que traz aí a diversidade, né, cultural e a intolerância religiosa, né? Uma questão que afronta aos direitos humanos, né? Uma questão de educação, que a escola deve abordar esse tipo de assunto, né? Então, esse é um artigo que traz aí pra gente vários assuntos, né? Que aborda aí, que eu quero falar para vocês, deixarem a palavra-chave para vocês. O que é palavra-chave para nós? O que nós vamos nos prender em quê, né? Então, eu quero que vocês observem as palavras-chave que esse artigo nos traz. A palavra-chave é, primeira, diversidade cultural, direitos humanos, intolerância e religião. Né? Como a gente sabe, o Brasil é um país imenso e ele apresenta variadas diferenças. Né? Vamos começar pelo clima, que é um assunto que não dá muito a discussão, né? Cada região tem seu clima, né? Cada uma delas apresenta um clima diferenciado. A economia, cada um se sustenta por uma economia diferenciada. Uns agropecuária, outros erva, outros pesca, né? Outros vão ter a produção de arroz, de soja, de feijão, né? Que é agricultura, né? Então, cada região tem sua economia. E aí a gente vai tratando de um assunto que já vai mais surgindo discussões, né? Diferenças sociais, né? Que a gente sabe que o Brasil tem demais as diferenças sociais, né? As classes médias, altas, médias, milionárias, baixas, né? A pobreza, né? Então, tem vários tipos de classes, né? Que o Brasil está caminhando para extinguir essas classes e ficar só a milionária, a rica e os pobres, né, gente? Infelizmente, está caminhando para esse assunto.
E aí vem abordar um assunto diferente aí, que é as diferenças culturais, né? Que essa daí, que é onde a gente vai aprender um pouco o nosso conhecimento, né? Fala das nossas vestes, da culinária, das manifestações religiosas, das tradições que cada povo tem, né? E como a gente foi colonizado, né, gente, por vários povos, né? Primeiro a gente vai falar então das religiões, né? Primeira religião que chegou aqui para nós foi as religiões cristãs, né? O catolicismo chegou para nós, né? Junto com os colonos portugueses, né? Que nos colonizaram, né? Então veio o catolicismo. Dentro do catolicismo, né? Das religiões cristãs ou cristianismo, como vocês preferem, né? A gente pode falar de religiões cristãs ou cristianismo. Vem o catolicismo, vem o protestantismo, né? Vem o mormonismo, vem a igreja ortodoxa, né? Desculpa, ortodoxa. Vem os testemunhas de Jeová, né? Isso devido à nossa colonização, né? Os colonos portugueses trazem o catolicismo. Mais tarde, os imigrantes alemãos, né, juntamente com os missionários norte-americanos, trazem aí o protestantismo, né, que são os luteranos, os metodistas, os presbiterianos, os adventistas, né, e os batistas, né, gente, e os batistas. E também a gente ainda tem várias outras regiões. Por quê? Por causa, primeiro, vamos pensar em história. A gente tem que pensar muito em história para falar desse tema. Brasil, terra dos nativos. Os nativos recebem nome de indígenas. Chegam aqui então os portugueses, né? E os portugueses vão buscar mão de obra africana. Chegam os imigrantes de vários lugares, né, gente? Chegam os alemãos, chegam os italianos, né? Então, isso houve uma mistura de raça. Nessa mistura de raça, a gente tem várias religiões a serem abordadas, né? Como eu disse aí anteriormente, né? E chega também o judaísmo, o islamismo, o budismo, as crenças indígenas que nós não podemos deixar de abordar, as religiões afro-brasileiras que nós não podemos deixar de abordar. Por quê? Porque veio junto com os negros que vieram trazidos para cá. Então, aqui já existia um povo. E esse povo acreditava já numa crença. Eles tinham a crença deles, né? E os portugueses vêm e desrespeitam essa crença. Por quê? Porque tenta impor pela força, né, a religião deles, né? Então isso vem direto abordar o nosso tema aí, né, que é diversidade cultural. Por que existe essa diversidade cultural, né? Então, é pela nossa colonização, né? Então, chega aí, então, aqui tem os indígenas que têm a sua crença que nós estamos falando, né? Eles acreditavam no Deus Sol, no Deus, a água, na lua, né? Então eles tinham lá os deuses dele. A deusa principal dos tupis guaranis, né? Era a Monã, né? Eles acreditavam então nesses deuses, né? O Tupã, trovão de fogo, né? Então Deus era o Deus criador deles. E os portugueses, né, catequiza pela força e traz aí o catolicismo, né, que é esse que eu abordei, essas várias religiões que tem. E essas várias religiões vão discutindo e vão surgindo novas, né, adventistas, o sétimo dia, e vão ortodoxas, né, a espírita, né, e vão abordando uma série de religiões, né, e aí vão buscar mão de obra africana e vem para cá então novas crenças religiosas, né, que isso era do cotidiano, isso era cotidiano no Brasil, né, vem o candomblé, né, vem várias
outras religiões, né? O candomblé, eles vêm falando de cultua os orixás, né? Que são deuses das nações, né? Que eles acreditavam, né? Então, vem uma série de influências aí para o Brasil, né? Uma série. Então, esse candomblé chega aqui para nós, né? Vinda com os escravos que vieram, né? Lá que chegam aqui e vieram lá do país, foram buscados na África e chegam aqui no Brasil, né? E começam a desenvolver suas crenças, né? Porque é a crença deles. E a gente tem que respeitar todas as crenças, né? Não importa se ele tem uma crença diferente, se ele cultua uma religião diferente, vem com eles. Então, o que é nosso deve ser respeitado, o que é do outro também. Então, essa diversidade cultural existe, mas o que nós vamos trabalhar aí? A intolerância religiosa, como nós somos intolerantes, né? Aí vem Umbanda, né, que nasceu aí também, são os ritos africanos, né, e vem um monte de religiões que a gente sabe que vem com esse povo que chegou aqui. Cada um tem a sua religião, né, e o que eu quero falar para vocês? Que a gente deve respeitar. Então, a gente vai tratar de um assunto que é a intolerância religiosa, né? Essa intolerância a gente deve banir, né? Da nossa vida. A gente deve ser tolerante a tudo, né? Das religiões. Por quê? Porque se eu quero respeito na minha religião, eu tenho que respeitar a religião do outro. Então, ele começa aqui nessa tarefa, eu quero que vocês observem, ele começa com um pensamento aí, né? Ele fala assim, ó, a gente só vai viver melhor quanto mais tolerante, plural e acessível à diferença e à diversidade a gente for. Então, pensa nesse pensamento aí de Jurandir Freire, né, que ele fala. E aí, na introdução aqui, Nelson Mandela vem e fala um outro pensamento que eu apaixonei nesse pensamento. Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da sua pele, por sua origem, né? Ou anda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se pode aprender a odiar, podem ser ensinadas a amar. Então, se a gente pode aprender a odiar, no lugar desse ódio, a gente pode aprender a amar. Né, para poder a gente aceitar melhor essas diferenças, gente. Então, aqui o Nelson Mandela fala aqui, né, nesse pensamento, que eu gosto muito. Aí ele fala isso tudo que eu expliquei, que eu falei para vocês, né, dessas diferenças. Aí eu quero terminar com um pensamento lá embaixo, né, que é tirado de um livro, né, da página 20, no ano de 1995, né, ele lança um livro e ele fala assim, ó, que a sociedade e a cultura brasileiras são conformadas como variantes da versão lusitânia da tradição civilizatória europeia, ocidental, diferenciadas por coloridos herdados por índios americanos e dos negros africanos. Então ele vem falando por que tem essa diversidade cultural. Por que existem essas diferentes, né, religiões, diferentes sociais, né, diferenças na economia, né? Ele vem explicando tudo isso e vem abordando temas que a gente vai discutir ao longo das nossas aulas, né, gente? Espero que vocês entendam um pouquinho mais sobre a nossa história, né? Sobre a pluralidade cultural que existe, né? Leiam com atenção os textos, né? Essa primeira atividade vocês só vão copiar. Eu quero que vocês leiam primeiro esses textos, que eu vou precisar deles nas próximas aulas para abordar os novos assuntos, tá? Vocês tenham um bom dia, né? E façam uma boa atividade.